Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, como vai você? Começa agora mais um Caldo de Cultura. Nesta edição do programa você confere. O acesso à leitura pode estar mais perto do que você imagina. Este é o Bondinho da Leitura. E uma entrevista com a Companhia do Abração, que acaba de estrear um novo espetáculo infantil, o Dorminhoco. E as críticas de cinema com Marden Machado. Não saia daí, o Caldo de Cultura está no ar. E hoje o Caldo de Cultura veio conhecer o Paço da Liberdade, que fica na Praça Generoso Marques, no centro de Curitiba. O prédio foi inaugurado no início do século XX para ser o Paço Municipal, primeira sede própria da Prefeitura da cidade. O prédio é um dos mais importantes monumentos da cidade, com linhas arquitetônicas que se enquadram no ecletismo, estrutura de formas curvilíneas ou sinuosas, presentes nos portões de ferro da entrada principal, na marquise voltada para a Praça Tiradentes e nas esquadrias de madeira. Decorando seu interior, foram colocadas portas de embuia e uma bela escadaria. Na fachada, estátuas, armas e o brasão do município. O Paço abrigou o gabinete de 42 prefeitos de Curitiba. E daqui a pouco você vai conhecer quais são as atrações do Paço da Liberdade. Mas agora vamos falar de leitura? Você conhece Curitiba? Sabe aquele bondinho que fica ali no início da Rua 15? Pois é, com apenas um comprovante de residência e com um documento de identificação, você pode emprestar um livro lá. O espaço se transformou no Bondinho da Leitura. A Rua 15 de Novembro é um dos locais mais movimentados de Curitiba. Por aqui, diariamente, passam turistas, moradores, passeando, fazendo compras, uma correria total. Mas que tal, no meio deste agito, fazer uma pausa para a leitura? No começo da Rua 15, lá está ele, vermelho, chamando a atenção dos que passam por ali. O bondinho foi instalado em outubro de 1973, na sequência dos trabalhos de implantação do calçadão da Rua das Flores, sendo um elemento de animação do coração da cidade. Nesta época, aqui era o atendimento às crianças. Enquanto os pais faziam compras na 15, os filhos ficavam aqui. Já na década de 80, neste espaço, funcionava o Serviço de Informações e Turismo de Curitiba. E a partir de 2010, depois de passar por uma revitalização, o local se transformou no Bondinho da Leitura. Moradores de Curitiba e da região metropolitana podem fazer empréstimos de livros. Basta apresentar o documento de identidade e um comprovante de residência. Não precisa pagar nada, é de graça. Aqui são mais de 2.800 títulos, obras de todos os gêneros e para todas as idades. As pessoas também podem parar e fazer uma leitura no próprio bondinho. De Pontal do Paraná, Bruna aproveitou as férias para fazer um programa diferente com o sobrinho. Eu fiquei sabendo há algum tempo atrás quando eu estava passando por aqui mesmo, mas eu nunca tinha entrado para conhecer os livros. E aí, gostou? Ele tá adorando, né? Contando história para ele. Uhum. E você, gostou aqui do projeto? Qual história que a tia tá lendo para você? Do dragão. O dragão? Uhum. Gostou? Gostei. Adriana é do interior de São Paulo. Durante o passeio em Curitiba, ela trouxe o filho para ler um livro num ambiente para lá de diferente. Eu acho o projeto interessantíssimo, acho que é uma forma de aproximar as pessoas, né, principalmente as crianças, desse mundo da leitura tão importante na formação deles. E como é que você chegou até aqui? Estava passeando pela 15? Isso, nós estamos hospedados no hotel aqui e aí conhecemos o projeto e viemos visitar. Em épocas de férias, por dia passam mais de 300 pessoas no bondinho. São realizados mais de 30 empréstimos e cerca de 10 novos cadastros são feitos.
O Bondinho da Leitura está dentro do programa Curitiba Lê. Na verdade, é um conjunto de várias ações de incentivo à leitura e acesso ao livro. Nós temos vários espaços pela cidade e o Bondinho é um desses espaços de empréstimo de livros e de ações de incentivo à leitura. Aqui no centro, como é que foi, né, a adaptação das pessoas? As pessoas realmente vêm emprestar os livros? O projeto foi bem aceito? Olha, foi até surpreendente, assim, né? A gente tem um movimento muito grande aqui no Bondinho, tanto das pessoas que trabalham aqui, que estão passando, fazendo compras, quanto de turistas que gostam muito do projeto, né? Então, teve dia aqui nas férias de passar 300 pessoas aqui, entre adultos, jovens, crianças, né? Como você pode ver, tá cheio aqui, hoje é terça-feira, tarde, tá cheio. E já que estamos falando de livros, que tal assistir a uma peça de teatro que, na verdade, é um convite para uma viagem pelo mundo da imaginação por meio da leitura? Esse é um dos encantos do espetáculo infantil O Dorminhoco. Confira na entrevista. A Companhia do Abração acaba de estrear mais um espetáculo infantil, O Dorminhoco, que é inspirado na obra de Cléo Busato. Aqui do meu lado, Letícia Guimarães, que é diretora artística, né, da companhia. Letícia, essa peça ela aborda algumas questões que as crianças acabam passando na infância. Que situações são essas? O Dorminhoco é um personagem sonhador. É um personagem mais introvertido, que prefere muitas vezes a leitura, onde ele tem a possibilidade de sonhar, né, de voar com os seus pensamentos. E isso incomoda as pessoas. A peça acaba sendo um incentivo à leitura e para entrar nesse universo da imaginação, do sonho. Como é que o Dorminhoco ele acaba levando essas questões, né, no enredo? Então, o Dorminhoco, ele sonha muito, né? Na verdade, as pessoas acham que ele está dormindo, mas na verdade ele está sonhando, está imaginando. Então, é um espetáculo que o sonho e a realidade acabam se confundindo. A gente já não sabe mais o que é sonho e o que é realidade. Mas os sonhos para o Dorminhoco, além de ser essa possibilidade de ele imaginar, de criar, também é uma maneira dele se conhecer, de levá-lo ao autoconhecimento, porque através do sonho, das reflexões que vêm do sonho, ele passa a lidar melhor com a sua realidade. Então, sonhar é bom, mas assim, sonhar de olhos abertos e vendo a realidade também é muito bom. No ano passado, vocês acabaram ganhando o troféu Gralha Azul, que é o troféu mais importante aqui, né, do Paraná, na categoria Espetáculo para Crianças, com a peça Clarice Matou os Peixes. Mas vocês também trabalham na filosofia da Companhia do Abração, entra naquela questão do espetáculo para todas as idades. Que noção é essa? Explica um pouco para a gente. Então, a gente gosta de falar que o nosso espetáculo é para todas as idades, entendendo a obra de arte não como um produto de mercado que vai atender um determinado nicho do mercado, dividido em faixa etária, né? A gente faz um teatro para todos, a gente faz um teatro para as sensibilidades. Então, a gente costuma dizer que a criança não é aquela inventada pelo mercado, né, que vai estar numa faixa etária, até 12, até 4, até 6. Né? A criança é um estado de sensibilidade, aquele estado onde o lúdico, a fantasia, né, conversa com muita facilidade. Então, a criança é a sua criança, é a criança de uma senhora de 80 anos, né, que é um público que também costuma assistir os espetáculos da companhia. Então, a criança é aquele estado onde a gente consegue se comunicar com a sensibilidade de cada um. Bom, agora o Caldo de Cultura conversa com a Fabiana Ferreira, que é coreógrafa e produtora. Fabiana, o processo de investigação, né, que vem antes da peça, quanto tempo demora? No caso do Dorminhoco, quanto tempo demorou? Né? Explica pra gente que processo é esse de investigação.
Então, na verdade, a partir do momento que você começa a escrever um projeto, né, para tentar viabilizar a realização dele, você já está trabalhando, né? Você já tem que pensar como que você vai montar esse espetáculo a partir de uma obra, no caso do Dorminhoco, uma obra que já existia, né? Através de um livro. O processo, propriamente dito, começou em fevereiro desse ano, a partir de uma oficina de teatro físico e circo, feita com um diretor paraguaio, um diretor coreógrafo paraguaio que a gente costuma trabalhar bastante, que é o Gual Manhãs. A gente depois, na sequência, fez uma oficina de máscaras com o Roberto Inocente, que é um artista italiano mais radicado no Brasil, que mora em Curitiba. E iniciamos o processo de improvisação, propriamente dito, onde a gente foi, né, trabalhando essa parte bem física, de preparação física para a criação dos personagens. Esse processo durou aí uns 2, 3 meses, junto com a construção da dramaturgia. Você falou dessa questão das oficinas. O espetáculo Dorminhoco, ele também vai ter elementos de acrobacia. Explica pra gente, né, os outros elementos, além da atuação, que acaba também fazendo parte dessa atuação. O Dorminhoco a gente está trabalhando bastante com mímica, né? Trabalhando bastante com dança, com coreografia, um pouco com acrobacia também. As músicas também têm uma trilha sonora toda especial, né? Com todas as outras peças. Fala um pouco. A trilha, então, a trilha é um caso de amor à parte, né? A Carla Isidro, que é a compositora do Dorminhoco, vem trabalhando conosco já há alguns anos, e a Carla, ela tem assim a gente tem uma afinidade muito grande com o trabalho dela, e ela tem esse dom mesmo, delicado, assim, de ajudar a transpor o texto que precisa ser dito através de poesia cantada, né? Então, as letras das músicas são belíssimas, são poemas cantados, né? Fabiana, depois que o espetáculo ele estreia, geralmente as estreias são aqui em Curitiba, ele acaba ganhando corpo e ele não para. Vocês participam de muitos festivais. Isso. Além dos prêmios que vocês ganham, Clarice Matou os Peixes ano passado recebeu o troféu Gralha Azul, vocês também participam de muitos festivais. Explica pra gente quais os festivais, para onde o Dorminhoco vai depois dessa estreia aqui em Curitiba. Então, a gente assim trabalha com repertório, né? Então, hoje a gente tem 8 espetáculos de repertório, contando com o Dorminhoco, que estreia nessa sexta. Então, vai ser o nosso 8º espetáculo de repertório destinado ao público de todas as idades, fora os 2 espetáculos que a gente tem direcionados para o público adulto. Todos os espetáculos estreiam aqui no nosso espaço, a gente faz questão disso, porque para nós é muito importante esse contato né, com a comunidade, com o nosso entorno, e a gente enxerga que um espetáculo novo em cartaz é sempre uma possibilidade de aproximação com a comunidade. E depois a gente tem, né, os espetáculos têm vida longa, eles estão aí, são espetáculos de repertório, a gente já há alguns anos vem participando de importantes festivais, o FILO, né, que é o Festival Internacional de Londrina, o FIO, que é o Festival Internacional do Rio de Janeiro, o Festival de São José do Rio Preto, que também é um festival bastante importante, o FENTEP, Festival de Presidente Prudente, a gente já foi infinitas vezes, Blumenau, Florianópolis, né, o Isnardi Azevedo. Em São Paulo tem um festival muito bacana, promovido por uma companhia chamada Paideia, que é uma companhia que tem bastante afinidade aqui com o trabalho da Companhia do Abração, também já participamos desse festival. Na Bahia, a gente já foi 2 vezes para a Feira de Santana, um festival promovido por um grupo chamado Cia Cuca, que trabalha bastante com teatro para crianças. Campina Grande, na Paraíba, né? A gente já foi. Inteiro. Sim, e esse ano, por exemplo, Clarice está com bastante apresentações já agendadas em alguns festivais. Isso quer dizer que independente de uma estreia, o Dorminhoco estreia, mas os outros espetáculos, eles não morrem. Sim, não param. Semana que vem a gente tem várias apresentações do Dorminhoco e tem a apresentação também do Sobrevoar, tem a apresentação do Sonho de uma Noite de Verão. Semana passada a gente fez no CRAID, no domingo, à tarde a gente fez no CRAID Clarice Matou os Peixes e de manhã a gente tinha feito no projeto Piás e Gurias do Teatro Guaíra o espetáculo Sobrevoar. E assim a gente vai, a gente está sempre, né, com a bagagem nas costas aí dos cenários e levando o nosso trabalho
para vários lugares, para, né, para vários tipos de público, e isso é uma coisa para nós, assim, é o que a gente gosta, né? É um verdadeiro prêmio. Exatamente. E no próximo bloco, o Paço da Liberdade depois da restauração concluída em 2009 e as performances que encantaram o Rio Grande do Norte, agora em Curitiba, por meio da plataforma Descontrole Remoto. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. Olá, estamos de volta e continuamos aqui no Paço da Liberdade, um espaço muito importante para a história do Paraná e do Brasil. O prédio é tombado como Patrimônio Histórico Nacional. Eu converso agora com a Gisele, que é técnica de atividades aqui no Paço. Gisele, o espaço ele é mantido pelo sistema FEComércio, Sesc e Senac, mas esse nome Paço da Liberdade tem todo um sentido, né, para o sistema. Por quê? Bom, o nome Paço da Liberdade ele foi instituído em 48, né? Também tinha uma rua aqui em frente que chamava Liberdade, mas também para o Sesc ele traz sentido do que o Centro Cultural pode oferecer para a população, né? Como essa revitalização desse espaço, como você mesmo disse, tão importante para Curitiba. Em 2006, começou uma série de obras no Paço da Liberdade. Foram mais de 80 restauradores, técnicos e operários que trabalharam para colocar em prática duas fases do projeto, a do restauro e a da reciclagem, para que o prédio continuasse com as mesmas características do primeiro projeto, mas atendendo às normas atuais da construção civil. As reformas foram concluídas em março de 2009 e hoje o Paço da Liberdade funciona como um centro cultural da cidade de Curitiba. Então, temos atividades de acesso à informação digital com o Centro de Informação Digital, que é uma sala de internet com orientações, com cursos. Temos laboratório de arte eletrônica, que são cursos voltados para desenvolvimento, para capacitação dentro da área. Temos cursos de educação para capacitação de professores, de quem vai fazer vestibular, como o Banho de Lama, que é o 4º ano do projeto. Temos ações voltadas a escolas, também na exposição, então não só é a exposição, mas como também tem ações de arte e educação, né, que vem às escolas para cá, as crianças recebem orientações de como olhar a obra, como interpretar o que o artista pretendia naquele momento, né, os conceitos que eram apresentados. Tem os espetáculos de música, os shows de música, tem música no café. E daqui a pouco você vai conhecer quais são as atrações culturais do Paço da Liberdade. Mas agora vamos falar de performance. Curitiba recebeu a mostra itinerante da plataforma Descontrole Remoto. O evento reuniu artistas de pelo menos 4 países. Em julho, Curitiba respirou performance por meio da plataforma Descontrole Remoto. O projeto reúne numa mostra itinerante artistas visuais que, além de apresentar as performances, realizam discussões sobre este gênero artístico. Então, a plataforma ela surge de uma iniciativa de conexão entre o sul do Brasil e o Nordeste,
a partir dos artistas da performance art, né? Então a gente tem essa mostra itinerante de performance que aconteceu em Natal primeiro e depois ela veio para Curitiba e ela se diluiu nas programações de 2 locais. Um dos objetivos da plataforma é pensar assim, como que a gente pode criar esse intercâmbio, né? É proporcionar que as pessoas apresentem as suas performances aqui e lá, mas também que elas assistam, que elas possam debater sobre os seus próprios trabalhos, sobre os trabalhos dos outros artistas que estão em contato com elas. E pensar também a questão da profissionalização do artista da performance. A performance, ela atualmente ela é uma das mídias que conecta muitas questões atuais, né? Questões políticas, questões sobre transexualidade, sexualidade, enfim, questões sociais. A performance está muito relacionada com esses aspectos. Então, essa plataforma, ela de maneira nenhuma poderia falar somente de estética ou somente dos trabalhos de arte. Ela precisa falar para além disso. Ela também se coloca enquanto uma iniciativa política. Eu acho que a performance ela é hoje essa zona de confronto, onde todas as linguagens podem se tocar e onde existe liberdade mas onde existe uma fluidez dos discursos e a performance também ela está muito próxima da vida, né? Para mim, particularmente, como artista, eu vejo a performance como esse lugar onde a arte toca a vida de uma maneira muito bela e muito forte, né? Onde a gente está sempre muito exposto e isso me ajuda como criador a me manter acordado e vivo. Então acho que a performance é essa zona de batalha. Os artistas do Rio Grande do Norte, que fazem parte da mostra itinerante do projeto, estavam em Curitiba e comentaram sobre a cena da ação performática em Natal. Quais são as discussões que vocês acabam levantando? São as questões das performances? Como é que é o cenário, né, artístico na questão da performance mesmo, da ação performática lá em Natal? Então, lá em Natal a gente está discutindo muito a questão da sobrevivência em performance, da questão dos editais de performance, de como incluir a performance arte dentro das linguagens artísticas que já são estabelecidas. Então, a plataforma e a gente discute não só a questão artística da performance, mas também essa questão de realidade, de políticas públicas também para a performance arte. Eles também comentaram como foi a performance deles nas 2 capitais. Então, a minha performance ocorre no banheiro e ela lida com a questão da pornografia e a questão do afeto no filme pornográfico. Então, durante algum tempo, eu terei uma câmera apontada para mim e, enquanto isso, eu vou falando confissões pessoais relacionadas à minha vida afetiva e dirigindo perguntas ao público. Aí, nesse momento, se cria uma interface entre a câmera, que filma, né, um filme pornográfico, e me filma, naquele momento, uma certa pornografia da emoção. E no seu caso, Felipe, como é que vai ser a sua performance? Então, a minha performance ela parte de uma instalação que dialoga diretamente com o texto do Caio Fernando Abreu, que é o Zona Contaminada. E essa performance ela trabalha com a ideia de contaminação. Como vocês podem ver no espaço, tem camisinhas dispostas que vão estar pingando líquidos nessa ideia de que contamine o espaço e contamine as pessoas que vão estar presentes aqui na hora da performance. Então, é uma instalação, mas que possui uma ação também. Eu vou estar me deslocando, as pessoas vão estar interagindo, pintando no meu corpo frases do Caio Fernando Abreu. Obrigada, meninas. Obrigada pela participação no Caldo de Cultura. E no próximo bloco, conheça quais são as atrações do Centro Cultural Paço da Liberdade e as críticas de cinema com Marden Machado. Temos 3 estreias essa semana em Curitiba. A primeira delas, O que esperar quando você está esperando? É uma comédia um pouco romântica, um pouco dramática, o típico filme mosaico, ou seja, aquele que apresenta um monte de personagens em vários núcleos, cada um com seu drama, com a sua historinha separada e aos poucos. Nesse filme em particular, O que esperar quando você está esperando, o foco, como o próprio título já antecipa, é a questão da gravidez. São vários casais com experiências diferentes envolvendo gravidez e ou maternidade, paternidade. Temos o casal que não conseguiu ter filhos e resolveu adotar,
temos o casal que resolveu fazer um tratamento e está no aguardo do resultado desse tratamento, temos aquele casal que não esperava e engravidou, temos aquele casal que a gravidez se revela algo muito complicado, cheio de problemas e dificuldades, e no contraponto a isso, aquele outro em que tudo parece acontecer às mil maravilhas. Então, são muitas historinhas que vão se misturando. Temos também os pais naquela expectativa como será quando o filho nascer, aquele grupo de pais que se reúnem para trocar experiências e conversar sobre o assunto. Não vai muito além disso, é basicamente isso, mas tem aqueles elementos, tem aquele elenco que pode atrair um bom grupo de pessoas aos cinemas. É um filme americano, tem também no seu elenco um brasileiro, Rodrigo Santoro, que trabalha no filme e é o marido da Jennifer Lopez no filme. Temos também Cameron Diaz e Elizabeth Banks, além de Dennis Quaid. Então é aqui Chris Rock, o elenco é bem grande, são mais de 10 personagens que atuam e vão se misturando com as suas situações, os seus dramas, os seus conflitos, todos tendo, como eu já disse, foco na questão da gravidez, da proximidade do nascimento de uma criança. Além desse, temos também o filme da Katy Perry, que é um filme feito para fã. Se você é fã de Katy Perry, você vai adorar o filme dela. Se você não é fã de Katy Perry, passe longe do cinema, não veja esse filme. É um filme feito para quem gosta dela, tem elementos da vida dela, tem shows, tem bastidor de show, de turnê, todos aqueles elementos que é um prato cheio para quem é fã. Então, esse filme tem um público bem definido, um objetivo bem claro na sua proposta. E fechando os lançamentos da semana, temos um romance chamado Bel-Ami, o Sedutor, que não foi muito bem no exterior, chega aqui no Brasil até com certo atraso. Nos Estados Unidos ele já saiu em DVD e Blu-ray. E como atrativo aqui para o público juvenil feminino, ele é estrelado pelo Robert Pattinson, o vampiro principal da saga Crepúsculo. Então esse é o grande atrativo. Para os homens, ele é rodeado nesse filme de belas mulheres, como a Tracy Scott Thomas, a Michelle Pfeiffer. Então pode ser que termine funcionando por conta do seu elenco, mas está sendo lançado no Brasil pura e simplesmente por ter à frente do seu elenco como personagem principal o Robert Pattinson. Se não fosse a saga Crepúsculo, esse filme dificilmente estaria sendo lançado no Brasil nos cinemas, iria direto para as locadoras. Mas tem esse diferencial e a expectativa é de que atraia as fãs desse ator que o curtem na saga Crepúsculo. Então, são esses os 3 principais lançamentos da semana aqui em Curitiba. O que esperar quando você está esperando, Bel-Ami, o Sedutor e o filme da Katy Perry. Olá, o Caldo de Cultura continua aqui no Paço da Liberdade e agora nós vamos mostrar quais são as atrações culturais deste espaço. Até o dia 9 de setembro está em cartaz aqui a exposição Orgânicos. Uma síntese do trabalho das artistas Constance Pinheiro, Denise Bandeira, Helenise Desgeniski, Faetusa Tezelli, Fran Ferreira, Janete Anderman, Laura Miranda, Luana Navarro, Marília Dias e Susan Santana. As artistas investigam o corpo, a origem, os papéis e os caminhos da mulher na arte. De quadros a instalações que se ambientam ao prédio histórico do Sesc Paço da Liberdade. Além da sala de exposição, no Sesc Paço da Liberdade tem um ambiente de internet para o público. Uma biblioteca com mais de 5.000 títulos, que foram selecionados por uma banca de 24 profissionais, doutores e especialistas em arte, cultura e ciências humanas. Há também o Café do Paço, eleito em 2010 e no ano passado pela revista Veja Curitiba como um dos melhores da cidade. Outra atração é a Sala de Atos, onde ocorrem lançamentos de livros e de álbuns musicais.
e a Sala Cândido de Abreu, com móveis da época em que o Paço era o gabinete dos prefeitos de Curitiba. Uma sala que, assim como o prédio, carrega um misto de saudade e de lembranças. Esse prédio, ele foi construído para atender o público, né? Então, o Cândido de Abreu, quando pensou nessas portas, nessas janelas, ele já tinha essa proposta da circulação das pessoas, de modo que elas interagissem e também pudessem ter acesso, né? Então, desde essa época da construção do prédio até hoje, a gente observa isso ainda na ocupação. Esse prédio ele vai fazer 100 anos ainda, né? Mas estamos quase com 100 anos. E ainda muita gente que trabalhou aqui ainda vem para trazer filhos, para trazer netos. E quando entram aqui, entram com uma surpresa, com uma felicidade, uns choram, se emocionam, dessa alegria de poder ver que a vida continua, né? Acho que deve ter alguma relação com esse sentido, porque muitos até falam mesmo que se trata de, puxa, que bom que assim está o prédio, né? Que bom que ele está restaurado, que bom que a gente ainda pode mostrar isso para os nossos filhos, nossos netos, e eles vêm e contam suas histórias e é muito familiar tudo que eles viveram, até para a gente que trabalha aqui hoje, assim, é muito interessante. E o Caldo de Cultura fica por aqui. Gostou do programa? Para rever essa e outras edições é só acessar o tv.fpr.br. E nós encerramos o programa daqui da Praça Generoso Marques, em frente ao Paço da Liberdade. Uma boa semana para você e até a próxima.